Palavras do profeta Jeremias no capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Verso 6. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. O profeta Jeremias, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, para ser comunicador das mensagens de Deus à nação de Israel e às nações vizinhas, inicialmente ficou muito temeroso, porque ele era bem jovem quando Deus o vocacionou, e ele ficou assustado, pois a obra profética nos tempos do profeta impunha coragem, responsabilidade, maturidade, e ele ainda era um jovem principiante, que já temia Deus, mas Deus disse a ele: eis que eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e onde eu te mandar irás. Não temas diante dos ouvintes, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não digas, não passo de uma criança, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te escolhi, te consagrei profeta às nações. Então ele teve experiências com Deus, e aqui no capítulo 18, Deus o chama para uma experiência diferente, nova, e diz a ele: Jeremias, e ele diz: eis-me aqui, desce até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. E ele então desceu, e ele, ao chegar lá, percebeu que o oleiro estava trabalhando, fabricando seus vasos, fabricando aquelas peças ornamentais e também de uso de famílias. E ele percebeu que um daqueles vasos quebrou, se esfarinhou nas mãos do oleiro e se estragou. Então o oleiro, mais que depressa, pegou aquele barro novamente e o amassou, mexeu nele e fez um vaso novo daquele vaso. Então disse a ele, ao profeta: não posso eu fazer de Israel o que esse oleiro fez com esse vaso, diz o Senhor. Eu posso fazer um vaso novo daquele vaso que está quebrado, estragado. Ou seja, eu posso transformar pessoas, mudar vidas. Então o profeta passou por essa experiência agradável, e Deus fazendo uma demonstração prática do que ele queria que o seu servo compreendesse, da mensagem que ele queria que o seu servo transmitisse. Ele poderia muito bem simplesmente contar uma história para o profeta, e o profeta ir pregar, ir anunciar a Israel. Mas Deus quis que ele passasse por essa experiência. Ele disse: levanta-te, vai até a casa do oleiro. Então o profeta teve que se dispor, levantar-se, se dirigir até a casa do oleiro, para ouvir o que Deus queria falar com ele. Ele atendeu a voz do seu Senhor, daquele que o havia comissionado e ungido.
Lá chegando, ele percebe que o oleiro está trabalhando como sempre, na olaria, suado, cansado, mexendo barro e fazendo vasos. E então ele vê que naquele momento um dos vasos já prontos caiu e se estragou, se quebrou, se esfarinhou. Então aquele oleiro caprichoso foi e pegou aquele barro, não deixou perder e refez aquele vaso. E Deus então mostra isso para o profeta, para ele passar esta mensagem ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava trocando Deus por deuses pagãos, estava trocando manancial de águas vivas por cisternas rotas, estava trocando pomares por espinheiros, estava trocando pastos verdejantes por desertos secos e áridos. Toda vez que uma pessoa se afasta de Deus, da casa de Deus, da graça de Deus, ele está fazendo uma barganha terrível, prejudicial para a sua alma, para o seu futuro, para a sua família, prejudicial às suas emoções, aos seus sonhos. Então Deus enviou o seu profeta naquele momento, porque Israel estava desobediente e iria para o cativeiro da Babilônia, e Deus enviou o seu profeta para dizer: ainda há oportunidade, foi eu que criei vocês como obra das minhas mãos, eu fiz vocês com ternura, eu esbocei durante períodos infinitos a criatura, a raça humana, a nação de Israel. Eu me deleitei, me alegrei em vocês, fiz a minha imagem, a minha semelhança, o ser humano. Mas em razão do pecado, vocês perderam a minha imagem, a minha semelhança, perderam a pureza, a santidade, ficaram distantes, vocês se quebraram, vocês ficaram estragados, entristecidos, manchados, com sentidos deturpados, maléficos, cruéis, ingratos. Mas ainda assim, eu posso recuperá-los, eu posso refazê-los, eu posso restaurá-los, esse poder está comigo. Então o profeta assistiu aquele oleiro tendo aquela perda daquele vaso, mas ele não desistiu daquele vaso, ele amava aquele vaso e o refez, não permitiu que ele virasse pó e que ficasse sem a sua identidade. Assim Deus é com a humanidade, foi com Israel. Deus não quer que o ser humano pereça, não quer que o ser humano seja vencido, estragado, trincado, pisado e esquecido num canto, como se fosse uma sucata ou lixo. Não, Deus quer recompor, refazer, transformar e recuperar. Deus tem esse poder. Embora há um adágio popular que diz que o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, isso não é verdade. Quando uma pessoa se aproxima de Jesus Cristo através da conversão, se aproxima de Deus, da palavra do Evangelho, o escritor Paulo diz que essa aproximação, essa aceitação causa mudanças, transformações, e ele declara: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. Então o Evangelho tem poder para transformar o homem, mudar o seu caminho, os seus propósitos, tirar do ser humano aquilo que é grave, aquilo que é pernicioso, prejudicial, destrutivo, e colocar nesse homem
novos sonhos, novos caminhos, prazer de viver, de servir a Deus e de amar o seu próximo. Nem tudo está perdido, há um escape, há uma mão poderosa que nos criou. Então o profeta, ao ver aquela situação, ele sentiu que Deus estava querendo dizer: eu os amo, eu os quero, eu não concordo que vocês sejam destruídos, eu não posso admitir que aquilo que me pertence seja deturpado e caia no esquecimento, como o vaso foi lembrado e amado pelo oleiro. Eu vos amo, eu os quero, eu os busco, eu quero fazer uma obra de restauração na vossa vida. E aí o profeta então, ao ouvir isso, saiu anunciando a mensagem de Deus para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, com seu coração endurecido, não quis dar ouvido à mensagem do profeta. E o profeta chorou muitíssimo. Quando nós lemos o livro das suas lamentações, do seu choro, do seu suspiro, dos seus ais, nós ficamos estarrecidos ao vermos como que Israel ficou desfigurado. A nação ficou totalmente à mercê dos inimigos. Até a água que eles bebiam, eles tinham que comprar. A lenha para cozer os alimentos, eles tinham que trazer de longe. Eles eram zombados pelos inimigos e depois foram levados ao cativeiro da Babilônia, porque não quiseram atender à misericórdia e o amor de Deus. Hoje a história se repete, o Evangelho é anunciado, a palavra de Cristo é comunicada a todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas pessoas não estão dando ouvidos, não estão sentindo que Deus se incomoda, que Deus se preocupa, que Deus quer fazer uma mudança, uma reversão nesse quadro. Deus quer rasgar a cédula que passou, dar um basta nas derrotas, na desesperança, no desânimo, na maldade. Deus quer extinguir tudo aquilo que machuca a alma, tudo aquilo que ofende o espírito. Deus quer retirar, Deus quer renovar as pessoas, transformá-las, libertá-las do vício, da desonestidade, da impureza. Mas o mundo parece que a cada dia vai de mal a pior, porque os profetas estão anunciando, mas muitas pessoas não querem ouvir, e a gente chora, e a gente fica triste, semelhante ao profeta Jeremias, que chorou suas mágoas. Quando a gente lê o livro de Lamentações, a gente vê como que ele ficou sensibilizado, ele se sentiu magoado, ele se sentiu traumatizado por causa da recusa do povo em ouvir. Muitas pessoas sabem que o Evangelho é verdadeiro, conhecem a história de seus pais que frequentam a casa de Deus, sabem que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade, compreendem que o amor de Deus está derramado, mas ainda assim continuam fugindo, ficando cada vez mais distante. E essa é uma perda muito grande, porque Deus não deseja que o ser humano morra sem a conversão, sem o arrependimento. Então aí está declarado, o profeta assistiu aquele acontecimento, aquele fato ao vivo na casa do oleiro, e depois ele entendeu a mensagem do amor de Deus para Israel, e ele saiu anunciando para os israelitas
para o rei, para os sacerdotes, para os profetas, para os ajudantes do rei, para as famílias, que o amor de Deus estava sendo derramado, que Deus queria restaurar as pessoas, queria restaurar aquela nação, não queria que aquela nação perecesse. Da mesma maneira hoje, Deus não quer que o ser humano pereça. Ou você pensa que Deus tem prazer, ou olha com indiferença o homem morrendo drogado, o homem morrendo aidético. Ou você pensa que Deus tem prazer numa mulher que morre ao vender seu corpo? Será que Deus tem satisfação de ver o miserável dormindo debaixo da ponte? Será que Deus olha com bons olhos o corrupto, o ladrão dos erários públicos? Será que Deus sente prazer em que o homem seja destruído pelo poder das trevas e do pecado? Não. Deus ama o ser humano. Não importa quão distante você já foi ou alguém tenha ido de Deus, que Deus não possa trazê-lo de volta, recuperá-lo. Jesus veio para tirar as pessoas das suas sepulturas espirituais, para pôr final à morte, à destruição de vidas que Jesus disse originar no maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Em contrapartida, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eu concluo dizendo: se alguém que está ouvindo esta palavra está necessitado de uma restauração, alguma coisa na sua vida está trincada, não está correta, você é um vaso que se sente desprezado, diminuído, aparentemente sem nenhum valor, Deus dá valor em você, Deus ama você, Deus quer ver você como um vaso para a honra, para a glória do nome dEle. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.